Olá pessoal, meu nome é Douglas, eu sou componente do grupo da Residência Pedagógica da Licenciatura em Geografia do IEFSU de Minas e hoje nós preparamos uma aula para vocês sobre o conceito de paisagem, um conceito importante para a geografia. Vamos tentar exemplificar o que é a paisagem, os seus tipos e como esse conceito foi trabalhado por diversas escolas do pensamento geográfico ao longo da história. O que é a paisagem? A paisagem, como eu comentei, é um conceito muito importante para quem ensina, pesquisa e estuda na geografia, juntamente com outros importantes conceitos, como o espaço, lugar, território e região. Uma das definições mais comuns que nós damos à paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos alcançam. Não é uma definição totalmente errada, porém ela tem algumas limitações. A paisagem ela abrange outros sentidos além da nossa visão, como por exemplo o tato, o olfato e a audição principalmente. Ou seja, vários dos nossos outros sentidos conseguem captar uma paisagem no nosso dia a dia. Nós também temos o costume de entendê-las enquanto paisagem natural, né, quando há predominância de elementos da natureza, e paisagem cultural, que é quando nós avistamos elementos que são produzidos pelo homem, né? Elementos antrópicos. E tais elementos, né, são componentes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muitas vezes nós nos deparamos, né, porém não temos o saber necessário para conseguir identificar tais elementos no dia a dia ou não nos atentamos às diferentes formas, né, aos diferentes elementos que compõem essas paisagens. Então, como as escolas geográficas trabalharam, assimilaram esse conceito ao longo da história? Nós separamos três que são bastante importantes para entender esse conceito. A primeira, a geografia tradicional, ela tem seus precursores principalmente franceses e alemães, como por exemplo são os geógrafos Humboldt, Ritter, Hatzel e o francês Lablache, que tinham concepções voltadas bastante ao positivismo, ao naturalismo e ao possibilismo. O positivismo era uma ideia de buscar sempre uma razão por meio da ciência, né? Já o naturalismo ele voltava muito à questão da natureza, de identificar e também privilegiar a análise dos elementos naturais, e o possibilismo ele também buscava apresentar alguns aspectos sociais que tinham relação com tais elementos da natureza e também tinha essa proximidade com o positivismo. Dessa forma, a geografia tradicional ela tinha como objetivo descrever principalmente os elementos da natureza. Eles tinham uma visão muito descritiva da paisagem naquele momento, né? Era algo bem mais sucinto ou não tão profundo como nós temos hoje. E por vezes eles até tentavam identificar suas influências na sociedade, mas muitas vezes eram imbuídos de um determinismo geográfico, ou seja, eles acreditavam, né, defendiam que o meio determinava quaisquer condições humanas, né? O espaço, né? As condições do meio era quem determinava como seria a relação da sociedade com aquele meio. Eles não tinham tanta preocupação com os aspectos inerentes às próprias organizações sociais e valorizavam muito mais a questão do meio em que eles estavam. Já na geografia cultural, que tinha algumas breves críticas a essa visão estagnada da paisagem, nós começamos a ter uma diferenciação entre a paisagem natural e a paisagem cultural. E aí nós começamos a identificar elementos físicos e elementos humanos que vão fazer essa associação distinta de formas. Nós vamos ter na geografia cultural o principal nome é o Carl Sauer, que ele trabalha com a ideia de morfologia da paisagem e além de identificar os elementos, ele busca identificar a forma desses elementos, a correlação que existe entre eles, tanto os elementos naturais quanto os elementos culturais, que agora são entendidos como elementos que estão relacionados. E também nós temos que entender que muitas vezes
para a geografia cultural, o ponto de vista do observador, o interesse do observador em identificar tal tipo de paisagem é um interesse individual. Nós cooptamos por cenas e interesses individuais de acordo com o que nós queremos captar nesse tipo de paisagem. Por fim, a geografia crítica, que começa a emergir da década de 70 adiante, ela tem uma visão voltada mais para a crítica marxista, né? Ela tem influências marxistas, apesar de nem todos os geógrafos críticos serem realmente marxistas. Ela parte de uma ideia de que não existe uma neutralidade nessas análises, tanto da sociedade quanto do espaço. Inclusive, muitos geógrafos condicionam a ideia de que não é possível entender o espaço sem entender a sociedade e vice-versa. Dessa forma, analisando radicalmente a questão da desigualdade, da luta de classe, dos elementos que compõem a sociedade capitalista, eles visualizam a paisagem como fruto de uma construção desigual, justamente porque a gente tem a construção, né? A gente vai ter as paisagens culturais de diferentes povos, de diferentes culturas, de diferentes classes, que são desiguais entre si, ao mesmo tempo que as paisagens naturais elas são assimiladas pelas populações de forma diferente. Então, nem todos têm acesso a elementos naturais, nem todos têm acesso à terra, por exemplo. Então, essa cooptação, essa análise, ou mesmo essa assimilação do que é paisagem vai se dar de forma desigual. E, além disso, ela também é entendida como uma sobreposição de tempos, como a parte da geografia crítica, muitas vezes é entendida como uma ciência social. Ela parte muito de uma concepção histórica, né? De que as lutas de classe, o desenvolvimento da sociedade capitalista, principalmente, ela passa por estágios históricos importantes e muitas vezes esses estágios eles não são eliminados quando um ou outro ascende, né? Na realidade, esse espaço, né, esse tempo que foi superado acaba deixando os seus elementos, né, as suas heranças, que vão ser assimiladas, transformadas e também vão ser mantidas nas próximas gerações, nas próximas formações sociais. Como exemplo, nós escolhemos essas duas imagens para demonstrar uma paisagem natural e uma paisagem dita cultural. Numa paisagem natural, comumente nós vamos ter a predominância de elementos naturais, e numa paisagem cultural nós vamos ter a predominância de elementos antrópicos produzidos pelo homem. Atualmente, com a expansão, com o crescimento da população, com a urbanização, com o aumento da ciência, da técnica, das formas de extrair e explorar o meio ambiente, é muito difícil encontrarmos uma paisagem que ela é 100% intocada, que ela é 100% natural. Até porque o próprio registro de uma paisagem por meio da fotografia já mostra que existe uma interferência humana por meio desse contato visual. Mas ainda assim nós podemos identificar, de acordo com o espaço ou com a paisagem que nós analisamos, que existem sim elementos naturais importantes que caracterizam ainda, né, essa paisagem quanto um elemento natural. E uma paisagem cultural ela vai ter essa predominância de elementos antrópicos de diversos tipos, que varia conforme a sociedade, né, que analisamos, e varia também de acordo com o tempo, né? Como eu comentei, a paisagem ela pode ser entendida também como uma sobreposição de tempos. Nós vamos encontrar elementos atuais, elementos antigos, convivendo no mesmo período. Conforme analisamos os estudos realizados pelas escolas geográficas anteriores, nós entendemos que, primeiramente, a geografia tradicional ela se concentrou na observação e na descrição de elementos naturais e humanos que compunham tais paisagens. Então, essa análise era bem descritiva, ela era bastante superficial e ela buscava bem mais entender como o meio natural condicionava os aspectos humanos. Já o possibilismo
como um avanço, tentou entender bem mais como o meio natural realmente influenciava nas questões das formações sociais e não somente determinava. Já a geografia cultural, ela trouxe uma ideia de que a paisagem ela podia ser entendida como uma área composta por associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais. É nessa perspectiva que nós começamos a entender a ideia de o que é uma paisagem cultural e o que é uma paisagem natural. E mesmo que haja essa distinção, a geografia cultural tenta trabalhar de uma forma integrada, entendendo que tais elementos eles se sobrepõem, eles se contrapõem e eles se relacionam. Daí surge o estudo morfológico da paisagem, que é de entender, na realidade, os seus elementos e as suas formas, de modo que nós conseguimos compreender na sua totalidade, não só mesmo de uma forma descritiva ou superficial. E a geografia crítica ela trouxe uma ideia de uma concepção materialista da sociedade, de que a desigualdade, a formação social capitalista, ela tem suas implicações na paisagem. Dessa forma, nós vamos ter a paisagem tanto como uma representação de sociedades distintas e grupos sociais distintos, como também nós vamos ter a paisagem como uma sobreposição de tempos, inclusive de várias seções e vários períodos que compõem a sociedade capitalista. E dessa forma, a paisagem ela vai ser sempre heterogênea. Ela sempre vai ser composta de elementos distintos, tanto os elementos naturais quanto os elementos culturais, e esses dois se opondo ou mesmo tendo características que se justapõem. Nós vamos ter essa análise entendendo que uma paisagem ela sempre vai ser composta por diversos elementos distintos entre si que vão compor um quadro não único, mas sim que vai ter modificações ao longo da história, ao longo de diversos períodos. Então a paisagem, apesar da gente sempre achar que a paisagem é uma fotografia, ou é um quadro, ou é um registro do espaço estático, na realidade não é. Na verdade, a paisagem ela é mutável e essa mutação ela é perceptível ao longo dos anos, ao longo dos períodos que vão se passando. Por isso, muitas vezes nós não temos essa noção, não percebemos ou simplesmente reduzimos o que é paisagem à sua questão estática, né, como estamos acostumados com fotografias, quadros, mas a paisagem ela tem aspectos muito mais dinâmicos, ela é dinâmica e é heterogênea. Entendendo então essas especificidades e essas mudanças conceituais de estudos da paisagem ao longo do tempo, a nossa proposta de exercício é investigar estudos, discussões e definições do conceito de paisagem em outras escolas do pensamento geográfico, como por exemplo a geografia humanista, a geografia quantitativa. Nós analisamos 3 importantes escolas do pensamento geográfico e como elas trataram a questão da paisagem. Dessa forma, o objetivo então é buscar como que essas escolas trataram a questão da paisagem ou como não trataram, né? Muitas vezes pode ser que uma escola, uma corrente de pensamento não tenha se preocupado tanto ou tenha tratado de forma muito superficial as características desse conceito. Então, o objetivo, né, o foco dessa pesquisa é identificar esses elementos. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradecemos a atenção, agradecemos a paciência. Esperamos que tenhamos conseguido apresentar ou esclarecer importantes aspectos sobre o conceito de paisagem, que é um conceito muito amplo, né? Precisaríamos de muito mais tempo para entender a totalidade do seu significado, mas que uma breve introdução, uma breve análise, uma breve discussão já nos fornece as bases interessantes para discutir e conseguir identificar, diferenciar e analisar esse tipo de conceito.